Isto é um Art Attack. Isto é outro Art Attack. Este é o Art Attack. Olá, bem-vindos ao Art Attack. Eu sou o Pedro e nós estamos aqui para te mostrar que tu não precisas de ser um grande artista para fazer as verdadeiras obras-primas. Então, ao ataque. Tenho cá uma dor de barriga porque estive até agora, sabes a fazer o quê? A comer gelados. E sabes para quê? Para transformarmos uma simples fotografia, assim como esta, numa verdadeira obra de arte. E como? Vamos pô-la aqui sobre este fantástico cavalete e, como vês, faz toda a diferença porque a fotografia ficou muito mais artística. E como é que tu fazes isto? Com uma coisa tão simples como pauzinhos de gelado, assim como este. Vais precisar de 8 e foi por isso que eu estive a comer 8 gelados. Claro que há outras formas de o fazer. Podes sempre comprá-los num supermercado ou então numa loja de bricolage. Mas se quiseres fazer como eu, é muito mais saboroso. E é comes os gelados e depois tens que limpar os pauzinhos muito bem limpos. E como é que vais fazer este teu cavalete? É muito simples. Repara só. Primeiro pegas em 2 pauzinhos e colocas uma gotinha de cola na ponta de cada um deles. Depois sobrepões um pauzinho sobre o outro, ocupando cerca de 2 cm. E pressionas bem para a cola fixar os pauzinhos. Faz outra exatamente da mesma maneira para ficares com 2 pauzinhos compridos. E agora posiciona-os de maneira a formar um A. E agora que estes já estão feitos, o que é que tens de fazer? Tens de escolher a fotografia que queres expor. Então, vamos ver. Coloca a fotografia no meio dos pauzinhos, colocando-a ligeiramente mais perto do topo. Tenta não mover os pauzinhos e põe um pingo de cola por cima da fotografia e em cada um deles. E faz o mesmo na parte inferior, por baixo da fotografia. De seguida, pega noutro pauzinho e coloca-o sobre a cola. Alinha-o com a base da fotografia e pressiona bem para o pauzinho ficar bem colado. Agora pega noutro pauzinho e parte-o ao meio. Talvez seja boa ideia pedir ajuda a alguém nesta fase. Guarda uma das metades e a outra vais colá-la por cima da fotografia para fazer a travessa superior do cavalete. E agora retira a tua foto com cuidado. E depois dos pauzinhos estarem bem colados, terás algo que se assemelhará a isto, a parte da frente do teu cavalete. E para fazeres a parte de trás, vais precisar disto de mais 2 pauzinhos como estes. Então, presta muita atenção. Cola os 2 pauzinhos, mas desta vez tens de sobrepô-los quase até ao meio. E isto será o pé do teu cavalete. Depois pega na outra metade que tinhas deixado de lado e coloca-a sobre um papel forte tipo cartolina e depois é só contorná-la com uma caneta. A seguir, recorta esta forma. Dobra o papel ao meio, assim. E depois abre-o novamente. Pega num pouco mais de cola e espalha no interior da dobra do papel. Depois, com muito cuidado, coloca a ponta do pauzinho por cima do papel, quase à beirinha. Dobra, de forma a que fiques com uma sanduíche de pauzinho e papel. Esta foi gira, mas mantém-no nesta posição até estar bem seco. E quando estiver seco, terás uma dobra de papel bem forte e flexível. Agora cola isto na parte de trás do teu cavalete, na travessa superior. Mais uma vez, segura tudo muito bem nessa posição até a cola secar. E aqui tens o teu cavalete básico, como podes ver, com a dobra de papel e tudo. E agora sim, está pronto para pintar e vais fazer o seguinte. Tenta pintar o cavalete com um tom castanho claro de tinta acrílica ou guache. Cobre o cavalete todo, quer a parte da frente, quer a parte de trás. Depois, quando a tinta estiver seca, podes acrescentar alguns pormenores com uma caneta de feltro.
traça umas linhas irregulares a preto para criar o efeito dos nós da madeira. E com uma caneta prateada, tenta fazer uns pontinhos nas juntas para dar a ideia que são pregos. E depois de completares todos os pormenores, terás algo assim, como este fantástico cavalete. Agora, para impedires que o cavalete caia, o que é que vais fazer? Vais atar um cordel à volta de cada uma das pernas do cavalete e assim vais impedir que ele se abra demasiado. Vês? Fantástico! E agora o que é que vais fazer? Vais pôr a fotografia no cavalete e vais ver como vai fazer toda a diferença. Olha só, aqui está ela, a fotografia no cavalete e... tadã! Fantástico, não é? Fica mesmo bestial, por isso é a tua vez de experimentares um cavalete com uma fotografia. Experimenta! Olá! Sim, sou eu aqui, o cabeçudo! Ora, está aqui uma ideia fantástica. E não te esqueças que tudo começa com 8 pauzinhos de gelado bem limpinhos. Primeiro, cola 2 pauzinhos de modo a que eles fiquem um pouco sobrepostos. Faz o mesmo com outros 2 e coloca-os de maneira a ficarem mais juntinhos no topo, numa espécie de A. Coloca a tua foto sobre estes pauzinhos e cola outro pauzinho na parte de baixo. Depois, com muito cuidado, parte outro pauzinho ao meio e cola-o por cima da tua foto. Depois, faz o pé de apoio colando 2 pauzinhos e sobrepondo-os em mais de metade. Cola uma tirinha de papel na ponta, de modo a formar uma aba e cola à parte de trás do suporte. Pinta-o, acrescenta alguns pormenores e ata um fio para tornar o suporte mais estável. Aqui está um suporte bem giro para as tuas fotografias. Hã? No outro dia, o nosso Mãozinhas decidiu dar umas braçadas numa piscina para se descontrair. Só que, infelizmente, a piscina estava fechada, mas ele não se preocupou nada com isso porque se divertiu imenso e fez logo, claro, um Maxi Art Attack. Agora vê se consegues descobrir o que é que ele fez e onde é que ele pôs estes óculos de natação.
E que tal? Fantástico, agora conseguiste descobrir? Vamos lá ver. Ahá, lá está ele a pôr os óculos da natação. E onde é que eles estão? Claro, são a fita dos óculos da nadadora. Haha, que engenhocas o nosso mãozinhas. E aqui tens outro Art Attack fantástico, é uma forma muito habilidosa e muito gráfica de fazeres reflexos na água. O que é que vais precisar? Vais precisar de fotografias de revistas velhas, mas tem que ter uma particularidade, é que as fotografias têm que estar próximas da água, como por exemplo estes edifícios estão aqui à beira da água, ou tens este barco à vela que está aqui a navegar no mar, mas o que nós vamos escolher é este, que é um barco à vela também. E porquê é que vamos escolhê-lo? Porque ele tem uns contornos muito definidos. Vê só. Aqui tens os contornos do barco, estão bastante definidos e isto vai ser muito importante para o nosso desenho. Então, repara como é que vamos fazer. Com cuidado, recorta a figura da tua fotografia e coloca-a sobre um papel negro. Contorna-a e depois recorta-a. A ideia é criar uma silhueta. E assim que tiveres a tua silhueta, vais fazer exatamente o mesmo, de maneira a ficares com duas silhuetas exatamente iguais, assim como estas. E agora vais precisar de uma folha de papel de uma cor mais clara para fazeres o seguinte. Cola uma das silhuetas no papel de cor mais clara. O azul é uma boa cor. Coloca-a bem perto do topo. Depois coloca a outra silhueta por cima e fala rodar como se fosse um reflexo da primeira imagem. Mas não a cole já. Desenha vagamente o reflexo com um lápis só para marcar a sua posição. Depois pega no reflexo e corta uma tira com cerca de 1 cm de largura. Põe um pouco de cola na parte de trás, aqui, e com muito cuidado coloca-a na posição certa, usando o contorno do lápis. A seguir faz o mesmo para outra tira, novamente com 1 cm de largura, mas, surpresa, deita fora. Corta mais uma tira com 1 cm de largura. Põe um pouco de cola na parte de trás e coloca-a na posição certa, mas não te esqueças de deixar um espaço de 1 cm entre as tiras.
repete este processo para toda a foto. E depois de teres colado todas as tiras alternadas, terás algo que se parecerá com isto. Como podes ver, já apagámos aqui os traços a lápis e tens o teu barco com o reflexo na água. Fantástico, não é? Muito gráfico e muito interessante. Mas podes fazer outras coisas que não barco. Por exemplo, tens aqui o caso deste pássaro que está por cima de uma rocha e depois tens o seu reflexo, o reflexo da rocha e o reflexo do próprio pássaro, também muito, muito engraçado. Ou então, outro motivo, por exemplo, aqui temos uma cidade, o perfil de uma cidade e depois o seu reflexo também na água, que fica muito, muito fixe. Ou então, ainda, voltando ao reino animal, temos aqui um veado. Temos ali aquele exemplo do veado, que está, por exemplo, à beira de um lago, e depois consegues ver o reflexo do próprio veado. Que tal? Experimenta, eles são todos com a mesma técnica, e por que não experimentares tu também aí em tua casa? Que maneira tão simples de criar um reflexo na água! Recorta duas silhuetas do mesmo objeto. Cola um, faz rodar o outro, corta-o em tiras e colas. Queres ver o meu? Oh, não! Esqueci-me de colá-las! Ora, bolas! E aqui tens mais uma ideia fantástica para dar um toque mais sofisticado aos teus desenhos preferidos. Por exemplo, temos aqui este desenho deste cão. O cão é bastante engraçado, só que está aqui muito desamparado e precisa de qualquer coisa para o animar mais. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um art attack brilhante que se chama Padrões com Moldes. Como estás a ver aqui nesta fotografia, neste desenho, aliás, o cão agora está muito mais acompanhado e está muito mais engraçado. E tu, por acaso, costumas deitar fora as tuas caixas de cereais vazias? Ah, é? Pois agora não vais deitar porque vais usá-lo para fazer este molde. Então, tens aqui uma parte da frente de uma caixa de cereais, vais fazer-lhe um corte longitudinal e vais ficar com uma das tiras. E agora vais usar esta tira, uma delas, para fazer o seguinte. Vê só. Desenhas uma régua no meio e cortas esse bocado. Fale de forma exata para criares um molde com uma espécie de abertura, como este. Agora alinha simplesmente o molde perto da borda do teu papel e faz um desenho no seu interior. Tenta fazer formas espirais, não precisam de ser exatas, e continua ao longo do rebordo do papel. Ao retirares o cartão, vais ver que tens um belo padrão no topo. E agora coloca o molde na outra ponta e repete o mesmo padrão. Fazes exatamente o mesmo, um padrão em espiral. E se fizeres isto nas 4 margens, terás umas barras fantásticas como estas. Isto é muito simples e cá para mim tem um efeito espetacular. E podes fazer o que quiseres rabiscando dentro do teu molde. Agora, imagina só que ainda há uma outra forma de fazer isto. Vê qual é. Mais uma vez, coloca o molde no topo do papel, perto da ponta. Desta vez tenta fazer apenas alguns traços muito simples. E não pares no fim do molde. Deixa que seja a ponta a parar a tua caneta. E percorre todo o rebordo exatamente da mesma maneira. Assim. E quando tiveres terminado, terás outro padrão fantástico feito com moldes, desta vez aqui em verde. Que tal? Espetacular! Agora, vê só que ainda podes fazer um ainda mais espetacular. Repara bem. Desta vez tenta desenhar meios círculos. Continua a desenhá-los uns dentro dos outros e isto cria um efeito bem engraçado. Continua a desenhar pelo rebordo do papel, abrangendo todos os lados e segues sempre o mesmo processo. Assim, vês? E quando terminares, terás algo parecido com isto. Vamos ver. Temos aqui este padrão, que é feito com círculos e que dá um ar bastante musical ao teu desenho.
Mas podes fazer outro tipo de desenhos, por exemplo, vamos ver aqui neste sobre um fundo preto, tens um cavalo marinho feito a caneta prateada e depois o padrão também faz lembrar as ondas e é feito também com caneta prateada. Ou então um mais exótico, temos aqui uma paisagem de umas ruínas gregas e depois o teu padrão também faz lembrar as próprias ruínas gregas. Hã? Fantástico! Ou então podes usar umas formas mais geométricas e usas no teu caderno da escola. Que tal? Mas também podes fazer não só com desenhos, mas também com mensagens. Então vamos a este que é o meu preferido. Olha só para isto. Para a minha namorada, um beijinho e um coração. Que tal? Fantástico, não é? E cheio de coraçõezinhos à volta. Oh, é tão lindo. Bom, já sabes, experimenta os teus padrões com moldes. E agora parece que não temos mais tempo para mais Art Attacks, mas ficamos aqui à tua espera e queremos que venhas ter connosco no próximo programa, porque nós vamos provar-te que tu não precisas de ser um grande artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Então até lá, tchau!